Oi, Abílio, tô te Oi, vendo. bom, finalmente, Ai, que bom. Tudo problemas da bem? Por que que eu tô tecnologia. aqui, ó? Falando já. Já Ah, pensei em sim. você, já falei como é que vai ser o programa, conversa de analista, e falei um pouquinho sobre o livro. Tá conseguindo ouvir a nossa trilha sonora aí de fundo? Estou conseguindo, já reconheci, Reconheceu? Então, já, claro. agora a gente vai baixar um pouquinho o som para poder conversar legal. Tá, Tudo bem? tá ótimo. Bom, fala um pouquinho aí como é que você está vivendo essa quarentena. Bom, Você, né? As suas é, análises, como estão, como é que você está fazendo? pois é, na semana passada eu estive no consultório na segunda-feira, uma certa resistência a ceder, enfim, a ordem, né, e a indicação da quarentena. Talvez porque precisasse ir ao consultório para, de certo modo, perceber, junto com os analisandos, o que estava se dando ali naquele momento. Há uma angústia compartilhada, né, Helena? Nesse dia, eu trabalhei o dia inteiro, mas eu percebi o tempo todo uma certa angústia ali presente, enfim, no lidar, no receber as pessoas. Acho que estavam todos já bastante apreensivos, uma expectativa muito grande, inclusive dessa necessidade de uma quarentena, né? Sim, E, enfim, mas decidi parar, achava que era importante, até por conta de preservar, enfim, a saúde das pessoas que vão ao meu consultório, a minha, da minha família. Então, na terça-feira, eu dei início às sessões por vídeo, uma experiência inédita. Eu já havia acompanhado algumas pessoas através de ligação de áudio, pessoas que moram fora do Brasil, mas essa experiência das sessões por vídeo no WhatsApp foi a primeira vez. Então, é uma experiência inédita, tanto do ponto de vista do meu trabalho, como também esse confinamento, quarentena, é uma experiência inédita na vida de todos nós. é verdade. É verdade. Eu atendi também na terça-feira que eu comecei, e na terça-feira já estava certo que não seria possível sair, né? Mas Uhum. você sabe que essa experiência nova trouxe algumas coisas muito interessantes para nós, né? As transferências que estão bem, digamos, ajustadas, estão caminhando, elas foram bem, né, nessa análise, nessa escuta, né? Inclusive, eu não botei imagem para quem está já no divã, não foi necessário botar imagem. E eu fiz a minha própria análise, né? A minha sessão de análise na terça-feira também foi por WhatsApp. E também achei que foi muito, muito produtiva. Eu acho que a gente vai ter que caminhar por aí, né? Isso, são critérios que a gente vai ter que ter a partir também da leitura do momento de cada análise. Né? Isso que você Sim. trouxe. Para cada situação, com cada analisando, esse manejo ele vai, de certo modo, ter que ser pensado nesse particular, no momento Exato. de análise, nas questões sintomáticas também. Pois Né? é. Sempre é no 1 a 1, né? E É no sempre um é a um. intenção, né? É, Assim, algo que você tem que fazer e a psicanálise ela tem que ser se ajustar ao que está acontecendo no mundo, né? A gente não está fora. Até assim, pegando esse gancho que é o momento atual, a gente sabe que o Freud ele produziu sobre duas guerras, as duas grandes guerras. sim, sim, Boa parte da obra dele, né? Não sim, toda, mas boa parte da obra dele. E ele sofreu na própria pele a perseguição nazista, porque ele era judeu, sim. e teve que se exilar em outra nação. Então, assim, nem por isso deixou de existir e dele conseguir fazer toda essa teorização a respeito da psicanálise, que é o legado para o mundo até hoje.
Inclusive, Moisés e o monoteísmo ele produz já no exílio. Exato. Né? A prova de que ele também, de algum modo, enfrentou uma situação extrema e pôde lidar com ela, né? Exato. Dentro do estoicismo freudiano, né? Daquela imparcialidade do Freud frente às grandes tragédias ou às situações difíceis, ele sabia extrair uma escuta daquilo, né? Ele conseguia perceber aqueles momentos da humanidade de uma forma interessante. Ele podia ouvir ali o que havia das relações com o inconsciente, né? E também Lacan, né? Porque Lacan ele participou ele participou da resistência à maneira lacaniana dele, Sim. né? Fazendo, inclusive, abrigando pessoas da família dele, que ele tinha que chegar trabalhar, acordar as pessoas, porque as pessoas estavam dormindo no consultório dele, né? Utilizando o divã para dormir. E depois, em maio de 68, ele estava como é que se diz? Apresentando os seminários dele dentro da universidade. Sim, e ele, de algum modo, chama, né, a questão. Exato. Ele, de algum modo, os provoca a dizer algo sobre isso, né, numa posição muito interessante, né, porque ele coloca, né, de certo modo, o outro para falar da sua causa, né? Exato. E produz, obviamente, com isso. Produz também com isso. Produz um belo seminário. Exato. O avesso da psicanálise. Bem lembrado. Assim, nesse momento que a gente está vivendo, uma questão para mim, pelo menos, que se coloca muito, né, é o amor em tempos de coronavírus. Né? Em psicanálise nós falamos muito sobre o amor. Né? É o amor de transferência, aquilo que permite que o analisando se enlace no processo analítico, né? E se você ouvir alguma coisa que você considera errado ou que não é um conceito tão certo, corrige de boa, tá? E o Né? final de análise, que até o seu projeto de seminário esse ano para a LP, para a Escola Lacaniana de Psicanálise, é o que amor resta o final de análise, né? E que amor é possível nesses tempos de coronavírus. Pois eu tenho escutado duas situações bem distintas. Eu queria trazer para cá, né? Com o confinamento, a gente tem duas situações bem distintas, né? Uma é essa solidão forçada, de um lado, né? Então, pessoas que precisaram se separar por conta da orientação, não podem ficar circulando e, portanto, também precisam manter as suas atividades. Então, uma solidão forçada de um lado, por conta da questão da quarentena, do confinamento. Por outro lado, a gente tem, então, famílias convivendo diariamente muito próximas. Exato. Então, aí... Se a gente pensar assim, naquela brincadeira que nós psicanalistas fazemos, que Natal, o que vocês chamam de Natal, eu chamo de Seminário 10, né? Que é a angústia provocada pela convivência em família, é isso que está aí presente, né? Porque estamos entre um pouco mais do que 4 paredes, todos juntos. Isso. Né? Então, por um lado, a gente tem aquela questão, né? Como? Por um lado, existe a solidão de alguns, né? E por outro, a questão familiar. Ambas são angustiantes, né? São angustiantes, porque numa, a questão é como manter o laço amoroso, como manter a libido e o desejo, de certo modo, em dia ali, né, na relação com o parceiro. E, em primeiro lugar, há a distância física, né? E há também a angústia decorrente da vulnerabilidade nossa diante desse fato do que a gente está vivendo, né?
Que isso são as feridas que Freud colocou, não? Sim, sim, sem dúvida. Isso diz respeito às nossas feridas narcísicas, né? Isso. E, das três grandes ameaças que sofremos, né? Uhum. O sofrimento, né, do próprio corpo, da força da natureza e da relação com o outro, Um outro. ele é próximo, né? Então, nós fomos apanhados nesses três pontos Exato. da nossa questão Uhum. como sujeito, né? Ao mesmo tempo. Então, de um Uhum. lado, a gente tem esse sujeito que está só, ele tem uma solidão forçada, um confinamento, e ele está às voltas com isso, como manter essa relação acesa, viva no desejo, num momento também de tanto sofrimento, de tanta angústia, e, por outro lado, essa família que se quer família, né? Que se quer um E se grupo, quer? que se quer familiar, um grupo Aham. que se conhece, que, enfim, que convive junto há muito tempo, tendo que lidar com a questão que é o convívio e o enfrentamento das diferenças. Sim. Freud chamava do narcisismo, das pequenas diferenças, né? É nesse momento em que a gente está confinado ali em família que a gente pode perceber essa questão, né? Enfim, talvez desse estranho familiar que é uma família, Pois né? é. Como se coloca aí a questão do amor, né? A questão da solidariedade, da companhia, da colaboração, né? Pode baixar um pouquinho o som, só desculpe. Baixar um pouquinho o som, tá muito alto. O som tá interferindo um pouco. Sim, sim. Ah, Questões um pouquinho. da colaboração, da participação em grupo, né? Evocam também a questão do amor. E Sim, como a gente vai lidar com isso? Na medida em que, quando a gente está muito perto, né, a gente começa a viver aquele efeito do porco-espinho, né? exato. Não pode ficar perto demais, porque espeta, machuca, mas também precisam ter uma certa proximidade, porque estão confinados, estão vivendo juntos e o espaço é limitado. Então, essas questões que a gente está enfrentando nesse momento, que dizem respeito ao amor, e, na verdade, o amor já vinha sendo um problema, né, na nossa sociedade contemporânea, já era uma questão. Né? E é claro que esses eventos, toda vez que a gente atualiza uma questão através de um fato, de um acontecimento, a gente precisa retomar esses grandes desafios da questão humana. Né? O amor é uma delas. Né? O amor é um grande desafio na experiência humana. E muitas outras questões aí que estavam na pauta e que agora ficaram em segundíssimo plano, que a gente vai ter que retomá-las mais à frente, como as questões dos homossexuais, racismo, transexualidade. Tudo isso estava na pauta e agora... Mas a gente está vivendo isso, de certo modo. Né? A gente muda o alvo, mas a gente está vivendo isso, né? Porque agora a gente vive isso um pouco com os suspeitos, os contaminados suspeitos, os contaminados. Então, isso volta um pouco. Né? Parece que essa situação e que essa questão humana saiu de cena, mas não, ela está aí. Né? Já há todo uma questão aí de uma segregação que não é só Exato. o cuidado, não é só o cuidado. O cuidado é uma coisa. O bom senso e o cuidado na questão do contágio, isso me parece uma coisa. Outra coisa é a segregação que passa a acontecer. Né? Quer dizer, a gente começa a inventar essas figuras. Né? O do contaminado, o do Ou a suspeito. culpa é dos chineses. A culpa é dos chineses, perfeito. Né? Se elege um povo, né, culpado por essa disseminação da doença e, portanto, então, nós já temos aí uma segregação. Então, isso está acontecendo. A gente muda os temas, mas o repertório humano a gente conhece. Né? Não tem grande variação, né? O Stanley Kubrick, quando lançou 2001 e Odisseia no Espaço, ele disse isso, né? A humanidade vai evoluir enormemente no que diz respeito à tecnologia.
a tecnologia, a capacidade de desenvolvimento humano no que diz respeito à tecnologia é imensa, mas continuaremos a sermos humanos e a repetirmos questões humanas primitivas, né? Então, a gente vive de algum modo, né? Não por outra coisa, né? Freud foi lá atrás ao Totem e Tabu fazer Sim. toda uma avaliação e é isso que nós estamos até hoje, de algum modo, tá dentro da nossa natureza, né? Tá atavicamente, é a maneira como nós nos estruturamos e como nós vivemos ainda da maneira mais primitiva em relação a várias coisas. Que é isso que você falou do Kubrick. Sim, a gente vê a precariedade. A lei humana é um advento fundamental para o pacto civilizatório, né? Sem uma lei que pudesse reger as relações humanas, né, nós talvez não conseguíssemos, enfim, evoluir como espécie, né? Agora, a lei também tem um aspecto frágil. Ela não abarca todas as possibilidades das dificuldades e dos conflitos humanos, né? Então, nós vivemos um momento em que talvez essa questão do pacto civilizatório tenha que ser revista de algum modo, porque o vírus ele se espalha mundialmente e ele não elege um único povo, ele não escolhe um único grupo, ele, de certo modo, Em atinge... todo lugar e a gente não sabe onde ele está. Exatamente. Então, penso que talvez, como consequência dessa pandemia que a gente vive, a gente tenha que, certamente, repensar a questão do próprio pacto civilizatório, né? Pensarmos certos aspectos da nossa vida como sujeito, como uma sociedade, como uma potência mundial, como, enfim, no aspecto econômico também. Nós vamos ter que rever certos modos de lidarmos com certas relações, porque você vê, né, não só no aspecto da questão da saúde, da questão da vida e da morte, mas como estamos discutindo também a situação econômica do mundo nesse momento, né? Então, de certo modo, entrou tudo nesse pacote, né? A gente vai ter que ver uma série de coisas. A gente está recebendo aqui um comentário do Psicanalizando Hudson, o nome do... ele diz que o vírus é democrático, está para todos. Não sei se você lê aí mesmo. Está passando aqui, está passando aqui para mim também, talvez eu não consiga acompanhar tanto, porque como eu estou respondendo, às vezes me escapa, mas está passando também. Eu não estou também conseguindo acompanhar muito ali, mas consegui captar essa mensagem dele. Porque é isso, né? Sim. Ele tá em todo lugar, está para todos, ninguém está livre, né? Pode acontecer com qualquer pessoa, qualquer momento. Uma outra pessoa aqui falou: a natureza não discrimina. É isso. Sim. A gente discrimina, a natureza não. Sim. Né? Sim, Agora, outra coisa importante assim, que eu tenho percebido nos meus contatos pessoais, nos meus relacionamentos, é assim, veio uma questão da fé e da religiosidade muito forte agora, né? A gente sabe que a psicanálise é leiga e é laica, né? Deus, fé e religião ficam de fora. Mas a gente está vendo, assim, há algum tempo, a ciência e a religião se aproximarem. Né? Alguns centros de pesquisas comprovaram que as pessoas que têm envolvimento com algum tipo de fé vivem e também morrem melhor, que elas mantêm o organismo mais saudável, né? Porque se mantêm positivas, digamos, e que a fé seria um componente importante nisso. E você vê alguma possibilidade? Eu vou perguntar aqui uma coisa que as pessoas ligadas à psicanálise, nós, todo mundo vai achar muito esquisito, mas assim, no futuro haver uma conexão, de algum modo, psicanálise e religião ou psicanálise e fé? Acho difícil pela própria estrutura da psicanálise, né? Sim. Lacan já havia anunciado que a religião triunfará. Pois é. Talvez, né? Esse seminário dele, que ele fala disso.
ele fala isso nas entrevistas, né, aos italianos, né? Ele Ah, diz, isso. ele fala dessa questão, e ali é claro que ele está propondo uma certa incompatibilidade da psicanálise com a religião, porque tanto a religião como essa ciência que se faz representar pelo discurso científico, ela pressupõe a figura do grande outro. Ela é sustentada, né, a partir da figura do grande outro garantidor. Ó, só Então, uma observação aqui, ó. A Rejane Maurel, eu acho. A fé vê a religião querendo dar conta do real. Na verdade, é o grande outro, né? Que é aquele que resolve tudo, que é quem vai nos dizer e nos dar o caminho, é ficar esperando por esse outro. sim, E também uma maneira de tentar dar conta do real. sim, perfeito, De fazer perfeito. algo, de simbolizar, de dar um sentido, e o real, ele não tem nem como, nem significante que dê conta, não tem nada, né? Sim, obrigado, Regiane, pela tua colaboração. É verdade. Acontece que a religião é o caminho para muitos, né? A religião é o caminho da massa. Isso nós podemos verificar, não só na história da religião, mas no momento atual. A gente vê que a religião é o caminho das massas. Né? A grande massa talvez leve consigo essa necessidade de um Deus, de um grande outro garantidor. Em O Mal-Estar na Cultura, Freud fala disso. Né? Ele diz, não consigo pensar em necessidade maior do que a de um pai. Né? Freud fala isso em O Mal-Estar na Cultura. Então, a fé é o caminho para muitos. Para Aqui muitos. tem outras perguntas bacanas, mas eu não estou conseguindo pegar todas. Pois é, eu vou ver se eu consigo. Não consegui ver o nome, ó. Que Pois se Deus não seria o próprio real. pois é, mas se nós entendermos Eu Deus como acho que não é. real, nós teríamos que pensar, né, o real no sentido de um registro todo, absoluto. É. E, né, o real é justamente aquilo que nos escapa, enquanto a possibilidade de uma apreensão. Pensar também, né, o real como esse todo absoluto comparado a Deus seria talvez a gente tomar o real por um viés imaginário. E o real é justamente aquilo que não cessa Ele de... já é mais real, né? O real é aquilo que justamente sempre se nos apresenta, né, como algo que fura o simbólico, né? Fura a nossa possibilidade de defini-lo, de dizê-lo. Então, nesse sentido, talvez se a gente tomasse dessa forma, a gente fizesse uma compreensão num certo modo, imaginária. Então, a fé é um caminho para muitos. Né? A psicanálise é para alguns. É aí que eu faço a diferença entre a religião e a psicanálise. A psicanálise ela não é um fenômeno de massa. A própria questão da transferência implica em que a psicanálise se transmita no 1 a 1. Ela está para alguns. Alguns talvez consigam, no lugar da fé, tomar a sua própria relação com o inconsciente. Com isso que nos surpreende quando nós mesmos, né, falamos. Quando nós mesmos tentamos comunicar alguma coisa. O inconsciente freudiano, retomado pelo Lacan, ele não é um inconsciente das profundezas. É um inconsciente que está na superfície do discurso. Sim, na ponta da língua. Na ponta da língua, né? Então, é essa radicalidade que nós, analistas, e aqueles que, de algum modo, fazem análise, se dedicam a essa experiência do divã, apostam. Apostam numa possibilidade particular de uma relação com o inconsciente que prescinde dessa garantia do outro absoluto. Muitas vezes nós nos vemos no divã muito sozinhos, porque o outro não nos responde. E daí o Lacan
no seu aforismo, dizer, né, o sujeito recebe a sua própria mensagem de forma invertida. Então, essa pergunta que nós fazemos, né, o que queres, né, esse o que foi, né, que nós remetemos em análise ao analista, em alguma instância, em última instância, ao grande outro, ela nos retorna. É algo que nos retorna. Somos nós que vamos ter que descobrir uma resposta satisfatória para ela, né? E, portanto, a gente abre mão nesse momento desse grande outro absoluto. Estar em análise é, em última instância, e podendo deixar esse grande outro cair. Sim. Muito bom, Abílio. Não sei se eu vou conseguir aqui olhar alguma pergunta. A análise requer autorreflexão, algo que o mundo autorreflexão, algo que o mundo tem dificuldade em fazer. Quem é que aqui está sumido para mim quem fez a questão? Ferne Trig, parece. É que aqui Fentrig. Não dá para. Obrigado. Pois talvez hoje a gente opte por medidas mais imediatas. A gente não suporta lidar com angústia. Lidar com angústia é insuportável, né? A gente vê nesse momento um fenômeno muito interessante, que é o do contágio da informação. É importante falar disso, Helena, do contágio da informação. No momento em que a gente vive a vulnerabilidade da saúde, no momento em que a gente vive a presença da morte entre nós, e isso nos provoca muita angústia, no momento em que nós vivemos também as incertezas do próprio capitalismo, né? A crise dos mercados financeiros, a economia, a pequena economia, a grande economia. Quer dizer, nesse momento em que a gente está lidando com todas essas vulnerabilidades, parece que a gente tenta dar conta disso com esse contágio da informação. O que a gente chama hoje, né, das fake news, né? O que a gente chama também desses formadores de opinião que têm sempre uma resposta mais imediata para dar. Isso tudo é uma tentativa de aplacar. Né? Solução para tudo, ter resposta para tudo, que é uma coisa totalmente impossível. Mas eu queria só te fazer uma última pergunta sobre isso, que foi trazida pela Márcia de Castro Altausen. Ela é psicanalista também. Será que não é o momento de quebrar Deus como grande outro, capaz de tudo resolver e pensar um Deus que semelha a nós, mas sim força superior? Pois é. Então é uma questão sobre Deus. Tá bem. Eu me sinto muito pouco à vontade no sentido de discutir os destinos da religião, porque eu não sou um religioso e nem, de algum modo, frequento a instituição religiosa. A psicanálise, sim, eu frequento, eu estou imerso nela, né, até, né, o último fio de cabelo. Eu não sei se a questão da religião é uma questão que a gente possa resolver como, enfim, algo que precisa ser resolvido no sentido de um caminho melhor ou de uma evolução da humanidade. Eu acho que a religião ela existe junto com o homem, né? Ela está presente na vida humana desde, né, dos primeiros humanos, o culto, as figuras da natureza, o culto aos elementos da natureza e, portanto, eu não sei se a questão da psicanálise apontar contra a religião. Eu acho o contrário. Eu penso que o discurso da psicanálise é um discurso de resistência justamente à massificação do saber. A psicanálise ela opera justamente um furo de saber. O saber da psicanálise é um saber não todo, comporta um saber não sabido. E que não há resposta, né? A resposta está no próprio sujeito. A resposta está no próprio sujeito. O que os analistas proporcionam a partir da sua função, do seu lugar, é permitir que os próprios sujeitos, justamente na sua fala, possam se escutar também. Que eles possam, de algum modo, ao longo da travessia de uma análise, construir aquilo que nós chamamos, né, de uma verdade como ficção. A verdade nós só a alcançamos enquanto ficção.
Então, é no processo de análise que a gente vai abandonando a nossa crença, a nossa fé plena e absoluta ao grande outro, e nós começamos a aprender a nos colocar num certo desamparo, numa certa solidão do sujeito. Só assim a gente pode assumir a responsabilidade frente ao nosso desejo, à nossa posição no mundo. E isso não está para todos, a gente não pode querer que isso está para todos. Talvez seja realmente melhor para muitas pessoas aderir à fé e a uma religião. Talvez dessa maneira essas pessoas encontrem mais alento, elas encontrem ali um grupo social, elas talvez ali encontrem a palavra de fé de alguém que elas supõem um saber, que é o sacerdote, por exemplo, né? O pai de santo, o ministro de um culto, o rabino, o rabino, enfim, né? Todas essas figuras, né, que dirigem as suas igrejas e suas religiões, figuras muito importantes, inclusive, na sociedade. São figuras muito importantes na sociedade. A gente precisa tê-los na sociedade, é preciso que eles também nos falem nesse momento. Né? Por quê? Porque a fé e a religião, de fato, né, predominam nos movimentos e nos fenômenos humanos. A psicanálise não. A psicanálise é para alguns. Talvez alguns de vocês não concordem comigo, esperassem aqui que eu fizesse uma grande propaganda da psicanálise, mas eu penso que a psicanálise guarda o seu lugar, tal como Freud o resguardou até o final da sua vida, como a Helena lembrou, né? Como ele pôde levar junto com ele a sua psicanálise em exílio para Londres. E ali ele produz, no final da sua vida, simplesmente um dos textos mais importantes de sua obra, que é o Moisés e Monoteísmo, que justamente, né, vai tratar da questão, né, da religião, né, do judaísmo, enfim. Então, eu penso que a psicanálise ela continua no seu curso, né, de se transmitir no um a um. Ela é algo que só pode sobreviver e viver nesse lugar que não é o lugar da massa, que é o lugar da diferença absoluta. E isso é muito bonito, porque qualquer pessoa que procure uma análise, seja ela religiosa ou não, seja ela rica ou não, pobre, classe média, ela talvez encontre ali um meio, uma possibilidade de falar e de trazer o que há de diferente na sua experiência humana, a experiência daquele sujeito. A experiência daquele sujeito. Então, nesse momento, é muito importante que a gente dê lugar, quer dizer, no lugar dessa contaminação de informações, de tantas fake news, que a gente possa ouvir um pouco os sujeitos e as suas histórias, os seus depoimentos. Nós vamos aprender com isso, né, com a experiência de cada um. Acho que a gente tem muita coisa para ouvir por esses que estão passando por momentos mais drásticos, que adoeceram, que foram internados ou que viveram isso dentro do seu bairro, como na Itália, dentro da sua cidade. Então, é importante que a gente possa ouvir, escutar a experiência de cada um, o singular. A psicanálise é algo que convoca o singular no sujeito. É isso, obrigada. Bom, a gente já tem 5 minutinhos, porque eu não quero ultrapassar 45 minutos para a gente não se tornar muito chato, né, Abílio? Isso, tá ótimo, eu estou amando, mas eu acho que a gente não pode extrapolar. Então, por último aqui, psicanalista não dá conselhos, né? Embora a gente saiba que no 1 a 1 da clínica, às vezes, é necessário fazer alguma intervenção que porte algum tipo de recado, né? E que poderá ou não produzir algum efeito do lado do analisante. Mas mesmo apesar disso, né, que é essa questão específica da psicanálise, será que você poderia dizer algo sobre a possibilidade de controle do tsunami imaginário que nesse momento invade as pessoas diante desse real, que a gente está falando do real lacaniano, né? O real como algo que você não apreende, que você não tem o que dizer dele, que você não tem como dar algum significado ou algum significante, você não tem como falar dele, e que produz angústia no seu estado puro, né?
Então, esse real desse inimigo invisível, né, ele provoca muito imaginário. Sim, E, sim. e, e as pessoas estão em casa e estão com a cabeça fervilhando. É possível a gente dizer alguma coisa para elas? A não ser, fora da nossa clínica, né? Claro. Então, o, o simbólico pode dizer alguma coisa. Não tudo, mas alguma coisa. Né? Então, eu gostaria de dizer aqui, nesse momento, que a gente, na medida do possível, na medida que a gente vive um momento de muita angústia, um momento inédito, que a gente tenha alguma calma, alguma serenidade. Nós vamos precisar aprender com essa experiência. Nós vamos precisar apreendê-la e, com ela, aprender alguma coisa. Essa experiência, ela deve nos ensinar alguma coisa. Ela tem proporções mundiais. Ela hoje acomete vários países no mundo. Ela hoje, certamente, é a maior preocupação em todo o mundo. Ela nos toma enquanto grupos, enquanto massas, né, nações, mas elas nos toma também individualmente, como sujeitos. Elas é algo absolutamente novo que a gente precisa ter a serenidade de poder escutar. Talvez o resultado desse grande pânico seja uma reavaliação dos nossos modos de vida. Talvez a gente possa, de alguma forma, repensar como estamos lidando com o nosso pacto civilizatório, em que ponto chegamos e o que devemos fazer com isso que a gente está aprendendo. Né? Por exemplo, rapidamente, anunciamos aqui durante décadas, né, a longevidade humana. Né? Dissemos tanto que hoje o homem vive mais. Mas, ao mesmo tempo, dizemos, não, mas o coronavírus só é letal para os velhinhos. Portanto, a gente precisa entender também o que é o papel e o lugar desses que, heroicamente, chegaram a uma idade tão avançada. O que nós também precisamos aprender com essa experiência, já que nas guerras a gente aprendeu com a experiência oposta, a gente perdia os jovens, nós perdimos os jovens na guerra. Agora nós estamos perdendo esses que pareciam se encaminhar para a morte mesmo. Mas, de algum modo, essas mortes não nos passam mais indiferentes. Há alguma comoção por isso. Então, é preciso a gente pensar também o lugar no mundo para esses sujeitos que envelheceram, que de algum modo estão ali postando o seu resto de vida e de energia nessa experiência que é a de estar vivo. Então, nós vamos aprender muitas coisas. Eu acho que a gente tem que ter calma e poder esperar. Essas respostas a gente não tem de antemão. Elas nos virão depois, trabalhando nossas angústias, nossas dores, nossas perdas e nossos lutos. É isso que eu tenho para falar. E sempre há a possibilidade de as pessoas se conscientizarem de algumas coisas sobre elas mesmas. E, quem sabe, buscarem uma análise, né? Que não está para todos.